Está na Bíblia, logo no comecinho. Quando Deus criou Adão e resolveu depois disso criar a mulher, ele pegou o pobre homem e induziu a um sono profundo para poder retirar a costela dele sem causar nenhuma dor e nenhum dano. Foi aí que provavelmente a gente pode ter entendido como a primeira anestesia que aconteceu na história deste planetinha que a gente vive. Porém, como nem tudo são flores, o que Deus dá, Deus tira. Quando Eva comeu do fruto proibido, foi dito que ela deveria ter seus filhos agora em meio a dores. Então, se o homem quisesse voltar a fazer alguma cirurgia ou algum outro procedimento sem sentir dor, ele teria que achar por ele mesmo. O termo anestesia, ele vem do grego an, que quer dizer sem, estésia, sensibilidade. Então, as primeiras pessoas que usaram a anestesia foram, obviamente, os gregos, porque o nome veio daí. Essas primeiras anestesias que os gregos eles utilizavam, nos seus procedimentos, elas eram retiradas de plantas como a mandrágora, o ópio, que era retirado da papoula, e a maconha. No século IV a.C., o considerado pai da medicina Hipócrates, ele usava um procedimento para poder fazer as pessoas relaxarem e dormirem para fazer as cirurgias, que era uma esponja. Essa esponja ele banhava em mandrágora e ópio e colocava na boca das pessoas, no nariz, para que elas pudessem respirar e inalar aquele líquido da esponja para que pudessem adormecer. Depois que o procedimento era finalizado, ele pegava essa mesma esponja e, ao invés de colocar mandrágora e ópio, ele colocava vinagre e colocava na cara da pessoa para ver se ela acordava. A esponjinha continuou sendo utilizada durante muitos e muitos séculos, E na América pré-colombiana eles utilizavam, mas era com maneira diferente. Eles utilizavam para a pessoa adormecer a esponjinha banhada em folha de coca. Eles faziam um líquidozinho com a folha da coca e colocavam lá na esponjinha para a pessoa inalar e apagar. Com os índios também, os europeus aprenderam a usar o curare, que era uma raiz onde se pegava o líquido que essa raiz poderia dar e se extraía esse líquido, botava na esponjinha e metia na cara das pessoas também para que elas pudessem apagar e o procedimento ser realizado. Porém, muitos outros métodos foram sendo utilizados até que a anestesia ela chegasse aonde é hoje. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, os assírios eles utilizavam um meio muito bizarro de poder fazer a anestesia, que era o seguinte: eles pegavam a artéria carótida, que é aquela que leva o sangue até o cérebro, e eles acabavam pressionando essa artéria para que esse sangue não fosse bombeado para o cérebro e a pessoa entrava em um coma muito, mas muito perigoso. Porque, meu amigo, não sei se poderia acordar depois de um negócio desse, não. A maioria das vezes, com certeza, acordava. Então, assim, era um procedimento arriscado que eles faziam, mas é o que tinha para a época. Os franceses também, muitos séculos atrás, eles usavam o congelamento das partes que iriam ser amputadas para que pudesse realizar a cirurgia, ou a amputação, ou alguma outra cirurgia. Então eles congelavam para que as pessoas não sentissem dor. Para você ter uma ideia, os europeus em geral eles até utilizavam o hipnotismo nas vítimas, quer dizer, nos pacientes, para que eles pudessem ser cirurgiados. Obviamente, nenhum desses métodos funcionava 100%, não era uma certeza, mas em meio a uma cirurgia era melhor arriscar do que deixar a pessoa morrer sem arriscar. Então se fazia isso, mas assim, não eram métodos dos mais eficazes que se tinha para fazer. Tudo começa a mudar na virada do século XIX, quando eles descobrem o uso do éter, morfina e clorofórmio. Quase no mesmo período dessas descobertas, também a agulha e a injeção ela foi descoberta e foi implantada. Então, com o uso dessas duas coisas, agora o que se pudesse aplicar no ser humano para que ele entrasse em estado de anestesia, sem sentir dor, já era colocado diretamente no corpo e o efeito era muito mais rápido e a pessoa poderia entrar para a cirurgia de maneira muito mais segura e rápida também.
As primeiras anestesias foram realizadas lá nos Estados Unidos. Em 1842, o Dr. Long ele usou para um procedimento cirúrgico o uso do éter para fazer a pessoa apagar e realizar o procedimento cirúrgico. Em 1844, 2 anos depois, o dentista Horace Wells ele inalou óxido nitroso para que pudesse entrar em um estado de anestesia e retirar o seu próprio dente. Isso é muito bizarro. O cara tem coragem. Eu tenho que parabenizar. Mas a data oficial da anestesia, do primeiro uso da anestesia, foi em 16 de outubro de 1846, no Hospital Geral de Massachusetts, onde o Dr. Wendell Holmes ele fez a primeira demonstração pública do uso da anestesia numa pessoa e utilizou ali o procedimento. Fez a cirurgia para todo mundo ver, os jornais e tudo mais, e aí, como ele fez publicidade, ele ficou mais conhecido e o uso da anestesia começou ali, a anestesia como nós conhecemos. Mas o Dr. Long e o Horace Wells, eles utilizaram antes, vale ressaltar isso, então fica aí essa questão. Quem realizou primeiro e não fez publicidade ou quem realizou depois e fez publicidade? Hoje a anestesia ela faz parte de nossas vidas, é um procedimento muito seguro e para se ter uma ideia, existem médicos que são especialistas em aplicar a anestesia, ou seja, especialistas em colocar você para dormir e, quando possível, quando tudo dá certo, também colocam você para acordar. Então é isso, pessoal. Se você precisar agora fazer um procedimento cirúrgico, vá direto ao hospital, tome uma anestesia, apesar de que muitas vezes eu acho que ela não funciona, porque quando eu fui arrancar um dente, a doutora lá aplicou 4 anestesias e o dente ainda continuou doendo. Na verdade, não foi quando foi retirar um dente, foi quando fui fazer uma obturação. O dente continuou doendo, aquela maquininha infernal, eu sentia a dor vindo no cérebro, quase que eu pedi para ela apertar a minha carótida para eu entrar em coma e poder fazer o procedimento, mas assim, não funcionou. Não sei se a anestesia estava vencida, não sei se ela não sabia aplicar, mas aquela bosta me fez sofrer muito e muito para fazer a obturação de um único dente. Então, é isso, vá lá com fé, coragem, se você vai fazer uma cirurgia maior, faça uma oração também a Deus, que Ele pode lhe ajudar, porque às vezes a anestesia pode não pegar e você vai sentir dor e fique feliz se você sentir dor e depois acordar para poder reclamar do médico, porque se não acordar, não vai reclamar para ninguém.